Fala, meus amados! É muito bom estar com vocês mais uma vez. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu. E dando prosseguimento ao nosso estudo de dinâmica, na aula de hoje nós trataremos de energia. Veremos as várias formas de energia estudadas pela dinâmica. Vamos lá? Vamos ver como é que isso funciona? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Nós chamamos de energia tudo aquilo que pode ser convertido em trabalho. Então, se há a possibilidade de transformar em trabalho, esse algo é energia. Então, dentro do nosso estudo de mecânica, nós trabalharemos na nossa videoaula de hoje 3 formas de energia: a energia cinética, a energia potencial e a energia mecânica. Independente do tipo de energia que a gente esteja estudando, seja ela térmica, seja ela luminosa, seja ela de qualquer outra natureza, a energia no sistema internacional, todas elas são medidas na mesma unidade. A energia é medida em Joule. A representação é o J maiúsculo. Então vamos falar da nossa primeira forma de energia. A primeira forma de energia que nós vamos abordar nesse momento é a energia cinética, o nosso EC. O que é a energia cinética? Todo e qualquer corpo que esteja em movimento, ele está dotado de energia cinética. Então a energia cinética é a energia que está diretamente relacionada ao movimento dos corpos. Bem, e de que depende a energia cinética? Ela depende basicamente de 2 fatores: da massa do corpo e da energia do corpo. Perdão, da massa do corpo e da velocidade do corpo. Quanto maior a massa do corpo, mais energia ele vai demandar para estar em movimento. Quanto maior for a sua velocidade, mais energia esse cara irá demandar para estar em movimento. Então, a energia cinética ela é calculada pela relação massa vezes velocidade elevado ao quadrado dividido por 2. Então, dessa maneira, eu determino a energia cinética de um corpo, conhecendo a sua massa e conhecendo a sua velocidade. Então, aqui eu tenho 2 situações. A minha primeira situação, eu tenho 2 corpos de massas diferentes se movendo com a mesma velocidade. Qual dos 2 corpos que se movem com a mesma velocidade vão demandar de mais energia? Então, imagina um caminhão e um carrinho, né? A bola de boliche e a bola de tênis. A bola de boliche com uma massa muito maior do que a massa da bolinha de tênis. Então, para se movimentarem com uma velocidade de 2 metros por segundo, aqui jogando na fórmula, eu tenho que a bola de boliche ela demanda de uma energia de 10 joules. Já a bolinha de tênis, para se mover na mesma velocidade, ela que tem uma massa 100 vezes menor, ela vai demandar de uma quantidade de energia também 100 vezes menor. Ela vai demandar de 0,1 joule, ou seja, para a massa maior, eu preciso de mais energia. Menos massa, eu preciso de menos energia para manter a mesma velocidade. Agora, no nosso segundo exemplo, eu vou ter 2 corpos de mesma massa, porém agora com velocidades diferentes. Então, eu tenho que a primeira bola se move a 4 metros por segundo e a segunda bola a 2 metros por segundo. Então, onde eu vou demandar de mais energia? Para andar mais rápido ou mais devagar? Então, andar rápido ou devagar está diretamente relacionado à velocidade do cara. Então, para que ele tenha uma maior velocidade, ele vai precisar ter mais energia, né? Então, jogando aqui na nossa fórmula e fazendo aqui a nossa verificação, eu tenho aqui que o corpo que se move, a bolinha que se move com 4 metros por segundo, ela vai demandar de 0,4 joule. E o corpo que se move a 2 metros por segundo, ela vai demandar de 0,1 joule, né? Então, como a velocidade
e a energia, elas se relacionam, a energia se relaciona à velocidade com o quadrado dela, então repara que aqui a velocidade de uma é o dobro da outra. Então a energia vai ser o quadrado do dobro em relação às energias aqui, né? Então, se a velocidade desse cara é o dobro, ela vai ter 2 ao quadrado, 4. Ou seja, ela vai ter uma energia 4 vezes maior do que a outra. Então, o que a gente conclui com isto? Que para uma maior velocidade, eu vou precisar de mais energia, sem alterar a massa, né? E para uma menor velocidade, eu preciso de menos energia. Então, nós, resumindo, para a mesma velocidade, quanto maior a massa, maior a quantidade de energia. Quanto menor a massa, menor a quantidade de energia. Agora, para uma mesma massa, quanto maior a velocidade, maior a quantidade de energia. Quanto menor a velocidade, menor a quantidade de energia. Ok? E agora vamos falar de uma outra forma de energia, que é a energia potencial. Quem é a energia potencial? A energia potencial é uma energia que fica armazenada no sistema e ela está pronta, está preparada para ser convertida em outra forma de energia. Ela fica armazenada, guardada no sistema, pronta para ser transformada em outra forma de energia. Nós temos 3 tipos de energia potencial. Quais são elas? A energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e a energia potencial elétrica. Mas dentro do estudo de mecânica, que é o nosso alvo neste momento, nós apenas estudaremos 2 dessas 3 formas, que serão as energias potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então vamos ver como é que esses caras se comportam, como é que a gente vai identificar e diferenciar essas 2 formas de energia potencial. Energia potencial gravitacional. Quem é esse cara? A energia potencial gravitacional é a energia armazenada pelo sistema pelo simples fato de haver um desnível entre a posição do objeto e o ponto onde eu estou analisando. E de onde provém essa energia armazenada por esse corpo? Nós sabemos que a Terra ela atrai tudo que está próximo à sua superfície. Então, os corpos caem porque eles são atraídos pelo centro da Terra. Então, um objeto a uma determinada altura em relação ao solo, por exemplo, então, pelo simples fato dele estar a uma altura do solo, esse cara ele vai armazenar em si uma energia. Essa energia ela é derivada da atração da Terra puxando esse cara para o seu centro. Então eu tenho aí a energia armazenada devido à interação do corpo com o planeta Terra, ele sendo atraído para o centro da Terra. Então a energia potencial gravitacional ela vai depender de 3 fatores. Quais são eles? Da massa do corpo, da aceleração da gravidade local e da altura. Então nós vimos na energia cinética que quanto maior a massa, maior a energia do corpo. Na energia potencial também. Quanto maior a massa do corpo, maior será a energia armazenada por ele. E ela vai depender diretamente também da altura. Quanto mais afastado do solo, ou seja, quanto maior for a altura, maior será a energia potencial armazenada por esse corpo. E aqui nós temos que a energia potencial, como nós vimos no início, ela é medida no SI em joules, a massa em quilograma, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura H medida em metros. Essa é a nossa energia potencial gravitacional. E a energia potencial elástica? A energia potencial elástica, ela aparece em sistemas elásticos, né? Como por exemplo as molas, sistemas que podem sofrer deformações e retornarem ao seu estado natural de relaxamento, né? Então quando a gente tem uma mola, por exemplo, aqui no nosso caso, essa mola
quando eu comprimo ela e solto, ela tem a possibilidade de retornar ao seu estado natural de relaxamento. Ou seja, quando ela não está deformada, quando ela está relaxada. Então, a energia potencial elástica ela vai exatamente aparecer quando esse material elástico ele for deformado e mantido deformado. Então, essa energia potencial elástica ela está diretamente relacionada à deformação sofrida por esse material. Então, nesse meu exemplo aqui da mola, quando eu comprimo a mola em relação ao seu comprimento original não deformado, eu comprimo a mola e faço com que ela fique com um comprimento X menor. Então esse X é o quanto eu deformei a mola. E a energia potencial elástica ela vai depender exatamente desse cara aqui, do grau de deformação X que eu produzi nessa mola. A mesma coisa acontece se eu, ao invés de eu empurrar a mola comprimindo, eu puxar essa mola esticando. Então, se eu pego essa mola e a estico, fazendo com que ela aumente o seu comprimento de X, mais uma vez eu promovi uma deformação da mola, fazendo que houvesse um aumento no seu comprimento de X. Então, isso aqui foi o quanto a mola foi deformada. Foi o quanto ela aumentou de tamanho ou o quanto ela diminuiu de tamanho a partir do seu nível de relaxamento, de não deformação. Então, a energia que ela armazena enquanto está deformada, ela pode ser determinada da seguinte maneira. A energia potencial ela vai depender do tipo do material que constitui a mola, do quanto a mola foi deformada ao quadrado, dividido por 2. Então, a minha energia potencial elástica, ela depende da constante elástica da mola, da deformação da mola ao quadrado, dividido por 2. Mas nós sabemos que a força elástica ela é calculada por K vezes X. Então, se eu substituir aqui K vezes X, eu vou ter que a mesma energia potencial ela pode ser calculada por força elástica vezes a deformação da mola dividido por 2. Então, eu tenho duas maneiras de calcular a energia potencial elástica da mola. Conhecendo o tipo de material da mola, ou seja, a constante elástica da mola e a deformação, ou conhecendo a força utilizada para comprimir a mola ou distender a mola e a deformação que essa força promoveu. Então, energia potencial é kx² sobre 2 ou Fel vezes x sobre 2, onde a energia potencial elástica no sistema internacional é medida em joules, a deformação em metros, a constante elástica é medida em newtons por metro e a força elástica é medida em newtons. Energia mecânica. O nosso EM, a nossa energia mecânica de um corpo, ela é dada pela soma das energias cinética e potencial. Então, aqui na nossa figura, eu tenho um indivíduo que chuta uma bola. Então, num dado momento, eu quero calcular a energia mecânica dessa bola. Então, a energia mecânica dessa bola vai ser dada pela energia cinética mais a energia potencial. Dependendo do tipo de situação que eu tenha, essa energia potencial ela tanto pode ser gravitacional ou pode ser a elástica. Então, aqui como o cara está a uma determinada altura, sofrendo a ação da gravidade, então a minha energia potencial, neste caso, ela é a energia potencial gravitacional. Então, se eu quero saber nesse momento aqui qual é a energia mecânica da bola, basta que eu saiba neste ponto qual é a sua energia cinética e qual é, neste ponto, a sua energia potencial. Lembrando que a energia cinética que é? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. A energia potencial gravitacional é dada pela massa, gravidade vezes altura. Então, dessa maneira, eu determino a energia mecânica de um corpo em qualquer situação. É a soma da energia cinética
e potencial. Tranquilo? Beleza? Então agora vamos falar de conservação de energia. Princípio da conservação da quantidade de energia. Se eu tenho um sistema conservativo, ou seja, um sistema onde não ocorre perda de energia, a energia mecânica ela se manterá constante nesse sistema. Não haverá perda de energia. E isso implica em quê? Que a energia que eu tenho, a energia mecânica que eu tenho no início do processo, ela será igual à energia mecânica que eu terei ao final desse processo. Então eu tenho que recordar o seguinte, que a energia cinética, que é a energia de movimento, ela é calculada pelo produto da massa velocidade ao quadrado, dividido por 2, a energia potencial, massa, gravidade e altura, e que a energia mecânica é a soma da cinética mais potencial. Então vamos usar como exemplo um objeto de massa m que é abandonado do ponto A em relação ao chão a uma altura h, e ele se move caindo, atingindo o ponto B com uma determinada velocidade v. Então, o ponto A é a minha condição inicial e o ponto B é a minha condição final, ok? Então, como é que eu aplico o princípio da conservação de quantidade de energia neste caso? Então, eu vou igualar a energia mecânica inicial, no ponto A, com a energia mecânica final, no ponto B. Energia mecânica em A tem que ser igual à energia mecânica em B. Mas quem é energia mecânica mesmo? Cinética mais potencial. Então vamos fazer isso. Cinética de A mais potencial de A é igual à mecânica de B. Ou seja, cinética de B mais potencial de B. E aí eu substituo pelas suas respectivas fórmulas, né? Cinética de A, quem é? Massa, velocidade de A ao quadrado sobre 2, mais massa, gravidade e altura de A. Isso vai ser a minha energia potencial no ponto A. E no ponto B, a mesma coisa. Cinética de B, quem é? Massa, velocidade de B ao quadrado sobre 2, mais potencial de B. Massa vezes gravidade vezes altura do ponto B. Então, dessa maneira, eu relaciono o ponto A ao ponto B. E utilizando assim o princípio da conservação da quantidade de energia, ok? Então, dessa maneira, a gente relaciona o ponto A ao ponto B através do princípio da conservação da quantidade de energia. Então, olhando para o outro lado, um exemplo parecido com esse. Então, eu tenho um cara que vai pular de um trampolim. Então, esse cara está a uma determinada altura do nível da água. Ele vai partir do repouso. Então, se ele parte do repouso, isso significa que ele não tem velocidade. E se ele não tem velocidade, isso significa que ele não tem energia cinética. Ou seja, a energia cinética inicial do cara é zero. Porém, ele está a uma determinada altura da superfície da água. Então, ele vai ter energia potencial. Então, no nosso exemplo, como ele tem altura, ele tem uma energia potencial de 6.000 joules. E ele não tem velocidade, ele parte do repouso, a energia cinética dele é zero. Então, à medida em que ele se move em direção à água, o que acontece? A energia potencial desse cara diminui, enquanto a energia cinética dele aumenta. Então, chega um ponto em que a energia potencial do cara caiu de 6.000 para 3.000 e a cinética dele aumentou de 0 para 3.000. E o que acontece com as energias cinética e potencial desse cara quando ele atinge a água? Quando ele atinge a água, a altura dele é zero. Então, se ele não tem altura em relação ao nível de referência, isso significa que neste ponto a energia potencial dele é zero. Então, ele não tem energia potencial neste ponto. Já a velocidade dele atinge o nível máximo nesse deslocamento do trampolim até atingir a água. Ou seja, ele vai ter nesse movimento a sua energia cinética máxima, que é de 6.000. Então, repara que enquanto a energia potencial do cara diminui nesse movimento, a cinética dele aumenta. E o que significa isso? Que neste movimento, a energia potencial do cara
está sendo transformada em energia cinética. Repara lá no nosso desenho que inicialmente ele não tem energia cinética, só tem energia potencial. Quando chega num determinado ponto, a cinética dele é igual a potencial. E no final do processo, toda a energia potencial dele foi transformada em energia cinética. Ou seja, ele tinha inicialmente 6.000 joules de energia potencial e esses 6.000 joules foi convertido em energia cinética. Ou seja, ele deixou de ter energia potencial ao tocar a água para ter somente energia cinética. Então, enquanto uma energia aumenta, a outra energia diminui. Para quê? Para que quando eu somar esses dois caras, dê sempre o mesmo resultado. Então aqui, quanto vale a energia mecânica do cara? A mecânica é a soma da cinética mais potencial. Somando 6.000 mais 0, eu tenho de mecânica 6.000. Nesse ponto, quanto vale a energia mecânica desse cara? Eu tenho 3.000 mais 3.000. Ou seja, a mecânica continua sendo de 6.000. E no final do processo, a mecânica continua sendo 6.000. 0 de potencial mais 6 de cinética. A soma disso vai dar 6.000. Ou seja, a soma da energia cinética em qualquer ponto da trajetória desse cara será sempre de 6.000. Por quê? Porque essa energia ela se mantém constante. Ela será sempre a mesma. Ok? Tranquilo? Então vamos para um exemplo de exercício que envolve a conservação da quantidade de energia. A figura mostra um carrinho de massa 200 kg num determinado trecho de uma montanha russa. Sabe-se que o carrinho parte do repouso do ponto A. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando o atrito, determine. Então, quando ele manda desprezar os possíveis atritos, ele está querendo me dizer que não vai haver perda de energia durante o movimento do carrinho. Ou seja, a energia mecânica ela vai ser a mesma em todos os pontos da trajetória desse carrinho. Então ele fala que o cara parte do repouso do ponto A. Isso significa que a velocidade dele aqui é 0. Ele está a uma altura no ponto A de 5 metros do chão. Então ele pede para que a gente determine a velocidade do carrinho na letra A ao passar pelo ponto B. Então, para eu achar a velocidade do carrinho no ponto B, basta eu usar o princípio da conservação da quantidade de energia comparando o ponto A com o ponto B. Então vamos fazer isso. Pelo princípio da conservação da quantidade de energia, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, ou seja, mecânica do ponto A igual a mecânica no ponto B. E aí nós temos que a mecânica é a soma da cinética mais potencial. Então eu tenho cinética de A mais potencial de A é igual a cinética de B mais potencial de B. Substituindo pela sua fórmula, eu tenho que massa vezes velocidade sobre 2 é igual a massa mais massa, gravidade vezes altura, isso para o ponto A, fazendo o mesmo para o ponto B. Agora, se a gente reparar, a massa do carrinho não muda ao longo da trajetória. Então eu posso simplificar isso aqui dividindo tudo por M. Né? Isso significa que, para eu resolver esse problema e achar a velocidade do carrinho aqui embaixo, eu não vou precisar conhecer a massa. Então, se ele não tivesse me dado a massa, eu conseguiria resolver o problema da mesma forma. Mas, Sandrão, se eu não quiser simplificar, eu posso usar a massa? Pode, e vai achar o mesmo resultado se fizer tudo certinho. Mas eu gosto de ter menos número, então eu vou simplificar. Então, dividir tudo por M. Então, repara que eu cortei a massa aqui. Ó. Então, agora eu vou substituir pelos seus respectivos valores. Então, no ponto A velocidade é 0. Então, tem 0 sobre 2 é igual a gravidade 10, a altura do ponto A 5, igual a V de B que eu quero saber, sobre 2, mais 2 vezes a altura de B, que vale 0, né? A altura aqui embaixo é 0. Ok? E aí eu tenho 50 é igual a V de B ao quadrado sobre 2. Passo 2 para lá multiplicando. Eu vou ter V de B igual a 100. V de B
é igual a raiz quadrada de 100. Então, a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto B é de 100 metros por segundo. Repara que no ponto A ele parte do repouso, ou seja, a velocidade é zero. Então, a velocidade dele vai aumentando até atingir um valor máximo no ponto B. Então, aqui em cima ele não tinha energia cinética. Só tinha energia potencial, né? Porque a energia cinética dele é zero, porque ele não tinha velocidade. E essa energia potencial foi convertida completamente em energia cinética aqui. Então, aqui no ponto B, ele atinge o valor máximo da sua energia cinética. Então, agora vamos para a questão, a letra B. Qual é a energia cinética do carrinho ao passar pelo ponto C? Então, agora eu vou comparar o ponto C com o ponto B ou com o ponto A. Repara que o princípio da conservação ele é utilizado sempre utilizando dois pontos, né? Então, aqui na letra A eu usei A e B. Então, na letra B eu posso usar C com B ou C com A. Fica a nosso critério. Uma vez que aqui no ponto B eu já sei informações da velocidade e altura, assim como no ponto A eu também sei as informações da velocidade e altura nesse ponto. Eu escolhi utilizar o ponto A, mas se eu usasse o ponto B, eu chegaria ao mesmo resultado. Então, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto C, ou seja, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Vamos substituir que energia mecânica é a soma das energias cinéticas, né, e potencial de cada ponto. E aí, substituindo massa, velocidade ao quadrado do ponto A sobre 2, mais a potencial mgh do ponto A. Eu quero a cinética, então vou manter aqui a energia cinética, mas a potencial no ponto B. Substitui pelos seus valores. Massa vezes zero, que é a velocidade do ponto A sobre 2, mais 200 mais 10 vezes H, que vale 5 no ponto A, né? Igual a energia cinética de A, vezes massa, vezes gravidade, altura do ponto C. E aí, eu tenho aqui 10.000, aqui vai dar 0, desse lado vai dar 8.000. Passa esse 8.000 para cá, eu vou ter 10.000 menos 8.000, a energia cinética no ponto C vai ser de 2.000 joules. Essa é a energia no ponto C. Agora, para a gente finalizar, ele quer a energia mecânica do carrinho nos 3 pontos, né? A, B e C. Isso é fácil, né? Por quê? Porque a energia mecânica, ela se conserva. A energia que ele tiver aqui, mecânica no ponto A, ela vai ser igual à mecânica no ponto B, que vai ser igual à mecânica no ponto C. Então, basta que eu calcule a mecânica em qualquer um desses 3 pontos, porque eu tenho como determinar a cinética e potencial neles. Então, basta pegar um desses 3 pontos e calcular a cinética e a potencial desse ponto, e terei aí a minha energia mecânica. E as outras serão iguais. Então, eu escolhi o ponto A para determinar a minha energia mecânica. A energia mecânica no ponto A é a cinética de A mais a potencial de A. Substituindo pela fórmula, eu vou ter, no ponto A, ele não tem energia cinética, porque a velocidade dele é zero, mais massa 200, gravidade 10, altura do ponto A 5. Então, a energia mecânica no ponto A, ela é de 10.000 joule. Como é um problema de conservação de energia, se no ponto A a mecânica vale 10, logo no ponto B e no ponto C, ela também valerá 10 joules. Beleza? Tranquilo? Bem facinho, né? Bem cuti-cuti. Teorema da energia cinética, o TEC. O que diz esse teorema? Que quando uma força produz um deslocamento fazendo com que a velocidade de um corpo varie ao longo desse deslocamento, o trabalho ele pode ser calculado através da variação da energia cinética produzida neste corpo. Então, o teorema do trabalho diz que trabalho é igual à variação da energia cinética. E como é que a gente calcula a variação de qualquer coisa mesmo?
A variação de qualquer coisa é final dessa coisa menos o inicial. Então, aqui eu tenho um corpo que tem uma velocidade inicial v0 e é aplicada sobre ele uma força resultante que faz com que ao final do seu deslocamento ele atinja uma velocidade v. Então, o trabalho vai ser a energia cinética do cara nesse ponto menos a energia cinética desse cara nesse ponto. Então, trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Substituindo pela fórmula da energia cinética, eu tenho essa relação aqui. Porém, o trabalho ele também pode ser calculado por força vezes deslocamento. Então, nós podemos calcular o trabalho ou a força aplicada nesse deslocamento usando força vezes deslocamento é igual à variação da energia cinética, ou seja, massa velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Esse é o teorema da energia cinética, que relaciona trabalho à variação da energia cinética. Já o teorema da energia potencial, ele relaciona o trabalho à variação da energia potencial. Então, o trabalho realizado por um corpo que se move em um desnível, ele pode ser calculado através de menos a variação da energia potencial. Então, nós sabemos que a variação de qualquer coisa é final menos inicial. Só que o trabalho é menos essa relação. Então, se eu tenho menos energia potencial menos a inicial, então, multiplicando o que está dentro do parênteses por menos, eu vou ter uma inversão aqui, né? Então, o trabalho ele vai ser energia potencial inicial menos a energia potencial final. Então, o meu trabalho ele vai ser calculado por massa vezes gravidade vezes altura inicial menos massa vezes gravidade vezes altura final. Então, dessa maneira, eu calculo o trabalho. E uma coisa importante, o trabalho, nesse caso aí, da energia potencial, ele vai independer da trajetória descrita do objeto para sair do ponto inicial e chegar ao ponto final. O caminho que ele escolheu para ir de A até B não importa. O que me importa é exatamente a altura desse desnível, tá ok? Então a trajetória não vai influenciar no cálculo do trabalho, e sim a altura desse desnível entre o ponto inicial e o ponto final, ok? Então espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Se gostaram, deem um like aí, né? Comentem aí se gostaram e se inscrevam no canal se possível para ajudar a gente. Fiquem com Deus e um abraço do Negão. Beijos!